Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Este é o canal JL Invest, eu sou o José Lois. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muita gente, porém é recheado de dúvidas, não é? Como é que você constrói a sua liberdade financeira ao longo do tempo? Veja bem, existem várias maneiras, né? Você pode receber uma herança e fazer uma aplicação em determinados ativos financeiros, não é? Você pode colocar numa caderneta de poupança, você pode colocar um CDB, você pode colocar em outro tipo de renda fixa, não é? Depêntures, LCA, LCI, você pode aplicar em ações, você pode aplicar em fundos imobiliários, enfim, é aquilo que você se sinta mais à vontade, mais confortável, aquilo onde você tem mais conhecimento do tema. O importante é ter o conhecimento. Então, a gente, como trata de auxiliar a pessoas que não têm esse conhecimento, né? A pessoas que vivem uma vida mais simples, mas que já sabem que não podem contar apenas com o valor da aposentadoria, quando chegar a hora de se aposentar, pessoas que sabem que é necessário fazer algum tipo de investimento durante a vida de trabalho, durante a vida ativa. Para quê? Para lá na frente, quando chegar a hora de se aposentar, juntar o valor da aposentadoria com essa renda construída, essa renda passiva construída ao longo dos anos. E dentro dessa teoria, não é, para isso virar na prática, eu, estudando essa questão, cheguei à seguinte conclusão: o que atrapalha muito aquelas pessoas que querem se iniciar nos investimentos visando ter a tal da renda passiva, não é? Primeiro, são as crenças que cada um de nós carrega desde tenra idade, não é? Então, você já deve ter ouvido falar, não é? Só é rico quem rouba. Onde já se viu uma coisa dessas, não é? Ou então fulano ficou rico porque fez alguma jogada, sabe? Ou então fulano fez um casamento de interesse, ou fulano herdou dos pais que trabalharam muito, ou a Beltrana, e assim vai. Veja, isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada, até porque não é a realidade, não é? Veja, já dizia um antigo banqueiro, só o trabalho constrói riqueza. Então, se você trabalha, se você se dispõe a poupar, é inevitável que você tenha lá na frente um capital, não é? E a melhor maneira de conseguir isso, você que está se iniciando na sua jornada laboral, está começando no seu trabalho, no seu emprego, ou você que já tem algum tempo de trabalho, mas ainda não chegou nem na metade do caminho, né? Como é que se faz isso? Qual é a melhor maneira? A melhor maneira é adquirir o hábito de poupar, até isso virar uma crença, não é? Ou seja, a partir do momento que você acredita que poupando você está fazendo o correto, rumo à sua liberdade financeira, as coisas começam a acontecer. E o detalhe, o segredo, onde mora o segredo? Adquirir ou adquira o hábito de poupar até virar crença, estabelecendo pequenas metas, não é? O que seriam pequenas metas? Então, veja você um exemplo bem simples e que todos podem fazer, né? Desde que queiram. Você tem um celular? Você tem uma conta de internet para pagar todo mês? A maioria tem, não é? Cada um tem aquela conta que pode pagar, cada um tem um tipo de internet que pode pagar. Imaginamos que uma pessoa tenha uma conta de R$ 60. Todos os meses ela precisa pagar esses R$ 60, a conta chega, é inevitável. Para quê? Para dispor da internet, para poder ver suas redes sociais, mandar e-mail, usar WhatsApp, enfim. E aí, essa pessoa resolve, então, colocar na poupança uma quantidade de dinheiro suficiente onde ela possa todo mês tirar R$ 60 para pagar a conta, ou seja,
não vai mexer mais no salário. Tomando como base o rendimento da poupança e a inflação acumulada em 12 meses, não é? Temos os dados até setembro de 2023, para ficar mais fácil, para você tirar R$ 60 da poupança sem comprometer a desvalorização que o capital sofre, caso você não deixe um percentualzinho, você teria que ter lá R$ 10.180 poupados. Por quê? Esses R$ 10.180 lhe rendem R$ 63,11. Você deixa os R$ 3,11 reaplicados, não é? Para quê? Para que aquele capital de 10 mil não se desvalorize ao longo do tempo, você retira seus R$ 60 e paga a sua conta sem mexer no seu salário. Percebe? É uma pequena meta. Ah, mas José Lóis, quanto tempo eu vou demorar para guardar R$ 10.180? Depende da tua capacidade de poupar, não é? Você pode poupar R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, pode receber o seu 13º, colocar ele inteirinho lá na poupança. Você vai ver que não demora tanto tempo assim. Por quê? Além do aporte que você faz mensalmente, não é? Tem rendimento. Então, é um juro mais um aporte, aquilo vai aumentando, 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 vai criando a tal bolinha de neve, né? E, de repente, quando você vê, você já tem lá seus R$ 10.180 e você pode sacar todo mês os R$ 60 para pagar a sua conta de celular. Veja, é uma pequena meta. Fazendo isso, você com certeza já incorporou o hábito de poupar, o que é muito importante, é fundamental. O hábito, ou seja, recebeu o salário do mês, primeira coisa que faz, retira o valor que você se propôs a aportar, R$ 100, 200, 50, 300 que você puder, e caderneta de poupança. É desse jeito que funciona. Caderneta de poupança, todos conhecem, é a maneira mais fácil, né? Não tem nenhum tipo de cobrança, né? Você pode abrir sua conta na Caixa ou em algum banco, onde você preferir, que funciona muito bem, certo? Aí você pode também, desde que você já tenha informação suficiente para isso, veja bem, é necessário ter informação suficiente para isso, não é? Você pode aplicar em fundos imobiliários, não é? Nós vamos usar como exemplo aqui um fundo cujo ticket, né, ele é chamado de GALG11, GALG11. Esse é um fundo de galpões logísticos, cuja cota no último dia 13/10 de 2023 custava R$ 9,25 e o rendimento por cota 8 centavos. Então, para você receber R$ 60, você precisaria ter 750 cotas desse fundo, ou o equivalente na data de 13/10 a R$ 6.937,50. Veja, muito menos do que a poupança, onde você teria que ter 10 mil. Por que menos? Porque o rendimento é maior. Não é? O rendimento que esse fundo imobiliário paga mensalmente é maior do que o 0,62% ao mês que a poupança está pagando atualmente. Não é? Então, já seria mais fácil em termos de quantidade de capital. Mas, de novo, só mexa com isso se você entender o funcionamento. Não é? Por exemplo, precisaria abrir uma conta no banco digital, né? Tem vários aí. Eu uso o Banco Inter, não é? Você mesmo opera na Bolsa de Valores, na B3, você compra, você recebe esse rendimento, você pode vender essas cotas caso necessite, e, por enquanto, os rendimentos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, não é? E as cotas desse fundo, como se trata de fundo chamado fundo de tijolo, fundo de logística, esses galpões, não é? São imóveis físicos, eles se valorizam ao longo do tempo. Consequentemente, a sua cota também se valoriza. Então, você pode retirar lá os seus R$ 60, que o seu dinheiro não vai diminuir, né? O normal é que ele aumente. Caso ocorra um evento extraordinário, não é? Por exemplo, que é perfeitamente possível, não é? No caso desse fundo é possível, mas não é provável, que algum dos inquilinos não pague o aluguel durante lá um período, então o rendimento ele diminui. Esse fundo tem 5 imóveis.
todos alugados para inquilinos classe AAA, que é a maior nota dada por uma agência internacional, não é, que é feita para esse fim, para dizer o seguinte: este inquilino é o melhor que existe, não é? Então, podemos acreditar que não vai haver nenhum problema no meio do caminho, não é? Se você resolver colocar o dinheiro num CDB, não esqueça que existe imposto de renda no CDB, certo? Ele varia de 15% para prazos mais longos até 22,5% imposto de renda para prazos curtos, até 180 dias. Então você precisaria ter aí uma aplicação de pelo menos uns R$ 7.000. Já seria suficiente para você retirar 60 todo mês para pagar a conta do celular. Também é menos do que a poupança, mas é mais um pouquinho do que os fundos, por causa do imposto, não é? Então, para você chegar a esse nível, é interessante que antes você construa uma reserva de emergência. O que vem a ser isso? Como o nome diz, reserva de emergência é aquele dinheiro que você deixa em algum lugar, não é? Para que, se houver uma emergência na sua vida, você possa recorrer a esse dinheiro sem ter que se endividar com financiamentos, cartões de crédito, cheque especial, essas coisas todas que tem por aí, cujos juros estão nas alturas. Não é? Uma boa reserva de emergência, dizem os economistas sérios e renomados, que deveria se constituir de o valor da sua despesa mensal para a sua manutenção, para a manutenção da sua vida, da sua família, caso você tenha família, esposa, filha, etc., né? De entre 6 a 12 meses, não é? Entre 6 a 12 meses do que você gasta. Então, se você gasta R$ 2.000 por mês para se manter, então você teria que ter entre 12 a R$ 24.000 nessa reserva de emergência, não é? Isso daí, o ideal é aplicar num CDB com liquidez diária, ou seja, o CDB ele rende bem mais do que a poupança, né? E como tem liquidez diária, você vai lá e saca o que você precisa, só o que você precisa, o resto continua lá aplicado, rendendo, não é? Sem nenhuma dificuldade. Qualquer banco, principalmente esses mais conhecidos, chamados bancões, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, todos eles têm CDB, não é? Os bancos digitais também têm. Você mesmo faz esse tipo de aplicação sem muita dificuldade. Basta compreender os conceitos, né? Ou então se inscreva no canal que a gente dá todas as dicas. Este canal aqui tem como meta a transparência. Esse canal não é monetizado, este canal não é financiado por ninguém, não é? Eu resolvi fazer este canal para te ajudar. A você que não tem tempo de estudar, você ainda não adquiriu conhecimento, ainda não tem uma vivência com a educação financeira, com os investimentos, e saiba que cada dia que passa isso é mais necessário na vida de todos nós. Se você não souber lidar com o dinheiro, é o dinheiro que vai te controlar, e não você controlar o dinheiro. Veja que situação, não é? Após você conseguir realizar uma meta, veja, a meta quem faz é você. Você cria outra. Sempre metas factíveis, metas pequenas, metas possíveis de realizar num determinado período de tempo. Não é? Tem muita gente que acha que tem que começar a sua vida, né, já comprando um carro, 0 km. Mas será que vale a pena? Você pensou bem? Você pensou em tudo que tem por trás de uma atitude dessa? Não é? Se você necessita do carro, aí é outra coisa. Se você pode pagar, é outra história. Vai lá e compra, realiza, porque a vida é extremamente curta e passa muito rápido. Podem acreditar nisso. Existem muitos chamados, entre aspas, influenciadores na internet, ou eu prefiro o nome de produtores de conteúdo, né? Prefiro esse nome, mas jovens que não abordam essas questões, não é? E eles têm razão. A partir do momento que você ainda não sabe o que é uma terceira idade, você vai falar do quê? Não é? Mas eu, que já estou, né, na terceira idade, eu posso falar disso com muita propriedade. Por quê? Já fui jovem.
todos os desejos, não é? Aquela coisa onde o jovem acha que ele é imortal, que ele nunca vai chegar na idade da terceira idade, ou na quarta idade, ou na melhor idade, ou na velhice, né? Esse é um termo que a gente não gosta de usar, mas é a realidade. Mas isso acontece. Veja, já falei isso em outro vídeo. Se você não morre jovem, você vai ficar velho. E aí você vai precisar de dinheiro. Mas aí você não vai ter força física para conseguir ganhar esse dinheiro. Eu não vou cansar de falar isso enquanto eu viver, porque falando o que é, dando nome aos bois, talvez você que está assistindo compreenda a gravidade da situação. E não é só no Brasil, é no mundo todo. No Brasil, segundo a última pesquisa da CNC, publicada no dia 11 de outubro, veja, 77,4% das famílias estão endividadas. Percebe? Então você chega na sua cidade, né? Vai lá no centro da cidade, principalmente cidades menores, vai lá no centro da cidade, não é? Tá vazio, só supermercado que tem gente comprando alguma coisa. Como assim? O que fazem com o dinheiro? O que as pessoas estão fazendo com o dinheiro? Não é? Isso é o fruto de anos e anos de falta de educação financeira. E não se culpe por isso, não se culpe. Ninguém ensinava nada disso. Então as pessoas achavam o máximo, algumas ainda acham o máximo, ter um cartão de crédito, R$ 10.000. Nossa, vou gastar R$ 10.000, o cartão vai pagar. É verdade, o cartão paga, depois você fica devendo para o cartão. E se você não pagar, acredite, você está numa situação extremamente complexa, complicada. Você está, olha, eu gostaria de dizer algumas palavras aqui, mas não devo, então não o farei. Mas você já entendeu. Então, voltando ao que interessa aqui, vamos por uma outra meta. Que tal você criar uma meta para ter renda passiva, né? Do seguinte tipo, eu gosto muito de usar o exemplo do salário mínimo, porque essa linguagem todos entendem, não é? Quanto é 10% do salário mínimo hoje no Brasil? R$ 132. Que tal você criar uma meta dessa? Veja, é o dobro da conta do celular. Então você pensa, eu quero ter uma renda equivalente a 10% do salário mínimo. Eu vou construir essa renda. E você faz a mesma coisa. Não é que você fez para conseguir aquela meta lá de pagar a conta do celular. Você começa poupando o que você puder até que vire crença, que seja um hábito. Vou te dar a dica. Sabe quando é que você criou essa crença ou mudou a crença que você tinha anteriormente de só gastar, gastar, gastar? É quando você recebeu o seu salário e o primeiro pensamento, deixa eu tirar aqui 50, 100, 150, 200, R$ 300, o que eu puder, deixa eu tirar aqui, vou aqui depositar no meu investimento, não é? Seja ele qual for, e depois eu vou ver como é que está a outra situação aí. Vou pagar minhas contas de consumo, vou fazer compra no supermercado, vou passear, que é muito importante, vou ter o meu lazer. Alguns dirão, mas José Lois, eu ganho pouquinho, não dá para fazer isso. Ah, dá, dá. Basta que você tenha uma planilha onde você anote o que você gasta todo mês. Você vai perceber que é perfeitamente possível modificar alguma coisa. Anota lá, um papelzinho, uma folha de caderno, com a sua letra. Não precisa nada de planilha, de Excel, nada de um caderninho desse que vende na papelaria. Anota lá, gastei tanto na minha conta de internet, gastei tanto na minha conta de energia, gastei tanto na minha conta de água, não é? Se você pagar aluguel, este é o valor do aluguel, este é o valor do IPTU, né? No supermercado gastei tanto, na feira toda semana que eu vou à feira, fazer feira é um negócio bacana, viu? Um negócio muito legal fazer feira. E normalmente todo lugar tem uma feira, né? Seja grande, seja pequena, tem. Fui lá comprar as frutas, os legumes, as verduras, né? Então, esses são os meus gastos. É ali que você tem condição de se posicionar. Não é? É você com você. Você não precisa dar satisfação para ninguém. O bacana é isso, é você com você.
não é? Pense nisso. Olha, mais um pouco para frente, veja bem, o que faz com que a gente consiga iniciar essa jornada? E aqui não tem como deixar de colocar a questão como ela é, não é? Agora nós vamos falar menos de investimentos e vamos falar como é que funciona isso ao nível da ação. E é exatamente deste jeito. Tudo que é feito, primeiro é pensado. Você pensa. Depois você sinta como se já estivesse realizado. Sinta na sua imaginação. Aí você parte para a ação. Qual é a ação? É pegar aquele valor que você se propôs, que você puder, não importa quanto é o que você puder, não é? E coloca lá, no local adequado. Ou seja, se é uma poupança, a sua caderneta de poupança. Se é um investimento em fundos imobiliários, vá lá e compra as cotas. E, posteriormente, é automático. Você vai obter a colheita, não é? O que seria essa colheita? Numa caderneta de poupança são aqueles jurinhos, aquela correção. No fundo imobiliário, você vai receber os proventos. Se você investir em ações, você vai receber dividendos ou juros sobre capital próprio. Se você investir num CDB, você vai ter os juros daquele dinheiro. Não importa. Faça, faça algum tipo de ação para poupar. Pensamento, sentimento, ação, colheita. Essa é a sequência, não é? Veja, você já deve ter ouvido dizer muitas vezes, porque isso daí tem na Bíblia, se você quiser. A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Já ouviu falar disso? A plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, se você planta bem, inevitável que você colha bem. Agora, se você planta mal, não tem jeito. Então, um exemplo, o que é plantar bem? É separar uma parte do salário e poupar. O que é plantar mal? É pegar o cartão de crédito e sair gastando indiscriminadamente, comprando normalmente o que você não precisa. E depois se encher de dívidas, não é? E aí, voltando àquela pesquisa da CNC, daqueles 77,4%, mais de 38% já estão inadimplentes. Veja, endividado é uma coisa. Quando você adquire alguma coisa para pagar em prestações, você contraiu uma dívida. Inadimplente é quando você não consegue pagar essas prestações. Então, daqueles 77,4% endividados, 38% já estão inadimplentes, ou seja, não conseguem pagar. Agora vem a pior parte. Desses 38%, 19% e qualquer coisa já admitem que não tem como pagar as prestações atrasadas. Aí é que a porca torce o rabo. Porque, além de você prejudicar totalmente a economia com essa sua atitude de não pagar aquilo que você se comprometeu a pagar, aquilo que você tomou emprestado, não é? Você compromete, você arrebenta com a economia com essa atitude, não é? O que você vai colher? Você vai colher protesto, nome negativado, não é? Empresas boas não vão lhe dar crédito quando não tem um advogado batendo na sua porta ou um oficial de justiça dizendo que seu carro está penhorado. Percebe? Então, o que as pessoas precisam compreender, não é? Que, antes de mais nada, é necessário pensar, é necessário usar aquela frase maravilhosa: eu preciso disso? Isso está me fazendo falta? Será que este caminho é um caminho bom para seguir? Reflita, é você com você, sabe? Não entra na conversinha fiada de muitas vezes falsos amigos, não é? Falsos colegas, né? Vamos para a balada. A balada é ótima se você tiver dinheiro para pagar a bebida, o transporte, a comida. Agora, se você não tem, qual é o sentido que faz embarcar nessa situação completamente furada? Vou te dar uma outra maneira de você poupar e investir que é muito interessante. Eu disse ao longo deste vídeo que você
deveria poupar, porém, deveria continuar mantendo a sua vida da melhor maneira, inclusive passear. Então, eu vou te dar um exemplo aqui que muita gente poderia usar e fazer e não sei porquê, né, não consegue. Imagina uma pessoa que tem o hábito de fumar. Muita gente fuma. Eu, particularmente, não tenho nada contra quem fuma. Quer fumar? Fica à vontade. Né? Muito bem. A pessoa fuma 2 carteiras de cigarro por dia. Você conhece alguém assim? Meu falecido pai fumava entre 2 a 3 carteiras por dia. Detalhe, os mais antigos conhecem Continental sem filtro. Depois, quando saiu Hollywood com o filtro, ele mudou para o Hollywood. Hoje acho que essas marcas não existem mais. Mas eram entre 2 e 3 carteiras por dia. Agora façamos uma conta aqui bem simples. Quanto custa hoje uma carteira de cigarro? Em média R$ 10, certo? Se você fuma 2 por dia, são R$ 20 por dia que vão embora. Que tal se você reduzisse pela metade esse hábito e com os outros R$ 10 você fizesse um investimento num fundo imobiliário? E aí, olha o que eu vou te falar. Se você fuma 2 carteiras por dia, gasta R$ 20 por dia, e você resolve, não, eu só vou fumar 1 carteira por dia, eu sou forte, eu me controlo, o vício não me controla, sou eu que controlo, não vou chamar de vício, hábito, né? Sou eu que controlo, então eu vou fazer o seguinte, eu só vou consumir 1 carteira por dia. Parabéns. E no final do mês, eu vou comprar 30 cotas desse fundo imobiliário que foi citado aqui, o GALG 11. Então, veja bem, a cota desse fundo custava em 13/10, que a cotação pode variar todo dia. Hoje, nós estamos gravando este vídeo, hoje são 23/10. Então, hoje a cotação começou a R$ 9,21. Deu uma pequena queda. Então, veja bem, R$ 10 vezes 30 dias, R$ 300. E aí você resolve comprar 30 cotas. Então você teria gasto, em 13/10, R$ 277, tendo um retorno de 0,82 ao mês, livre de impostos. Sabe o que significa? Que em aproximadamente 8 anos você receberia desse fundo proventos capazes de lhe permitir bancar seu hábito de agora em diante, 1 carteira, né, de cigarros. Você fumava 2, agora você fuma 2. Os rendimentos pagariam essa outra carteira. Quer saber mais? Que é curioso? Um dos melhores e maiores inquilinos desse fundo é uma empresa chamada British American Tobacco. O que ela faz? Adivinha? Cigarros, não é? Se não me engano, ela é a dona da Souza Cruz. Então, de repente, você fuma uma marca produzida por essa empresa. A própria empresa, através do aluguel que paga para aquele fundo do qual você é dono, porque você tem cotas, bancaria seu hábito. Percebe? Percebe que coisa? Chega a ser engraçado, né? Quer dizer, você tem um hábito, mas quem banca o hábito já não é mais o seu salário. É o seu investimento feito exatamente em cima de uma empresa que produz, não é, o seu hábito. Olha que interessante. Então, existem muitas maneiras, não é? Você com certeza vai encontrar a melhor maneira, vai encontrar a sua maneira. O importante é você começar, não é? Se você não tiver uma grande folga nos seus ganhos, nem que seja R$ 10. R$ 10. Compra uma cota de um fundo imobiliário todo mês. Experimenta, não é? Ou então coloca R$ 10 por mês num CDB ou numa caderneta de poupança, R$ 10 que sejam, até você adquirir o hábito. E eu lhe garanto, eu lhe asseguro, a partir do momento que você tiver uma crença de poupar, de investir, visando ter liberdade financeira lá no futuro, o universo vai fazer de tudo para que você consiga cada vez mais. Ou seja, aquelas provações que todos têm, né? Um dia o carro quebra, outro dia estoura o cano d'água, outro dia alguém quebra o braço e vem pedir dinheiro emprestado, outro dia você tem dor de barriga, tem que comprar remédio. Isso são provações, isso daí todo mundo passa por isso. Mas quando você se dispõe a criar uma meta, um hábito, uma crença para fazer
uma situação que vai lhe beneficiar no futuro, o universo contribui. Você vai ver que as suas provações financeiras serão muito menores e fáceis de resolver. Um alerta: o contrário também é verdadeiro, viu? O contrário é verdadeiro. Então, é com você, né? Eu, infelizmente, demorei muito tempo a aprender estas dicas que eu estou passando aqui para você, mas nunca é tarde. Então, eu comecei a investir aos 65 anos. Agora, você que está assistindo, escreve aí embaixo qual é a sua idade, que eu lhe digo quantos anos você tem aí até se aposentar para você investir. Não é? Faça um cálculo considerando que você pode poupar 10% do que você ganha, 20%, 30%. Te ajudo nisso. É a minha meta. Não levar conhecimento, deixar o conhecimento, distribuir o conhecimento, te ajudar sem indicação nenhuma. Nós não recomendamos nada a não ser que você estude, a não ser que você aprenda os conceitos, a não ser que você queira considerar que para a sua vida futura isso vai ser uma coisa fantástica. Ou seja, você chegar lá na frente, se aposentar, receber a sua aposentadoria, poder ter uma poupança, um investimento que vai lhe render, de repente, um valor aproximado ou até maior, não é? Do que a sua aposentadoria, e você poder, então, ficar contemplando a natureza. Não é? Se desejar trabalhar e puder, tiver saúde, trabalhe. Se não, vai passear. Não é? Pega a sua esposa, se você tiver uma, ou pega o seu marido, dá a mãozinha, vai passear no parque, vai passear na praia. Não tem coisa melhor, sabe? Vai passear com os netos, se você os tiver, não é? Vai cuidar das pessoas que você ama, porque você vai poder. Muita gente não entende isso, mas só da sua presença, às vezes, é suficiente para confortar uma pessoa que precisa conversar. Uma pessoa que está com problemas, que está com a saúde mental abalada, por conta de dívida principalmente, não é? Vamos fazer um vídeo sobre isso. Enfim, boa jornada para vocês todos, né? Todas. Se entender que o conteúdo é relevante, por favor, se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like, o YouTube entende que o like é importante, não é? E ativa o sininho de notificações, todas as vezes que o José Lois fizer aqui um vídeo novo, você vai ser comunicado. Muito obrigado, até a próxima.